E a gente precisa entender que essa educação emocional vai sim começar na infância, não é na adolescência. Uhum. Olá, eu sou a Sandra Freitas, do Quintal Alfabetizador, e esse é um bate-papo que a gente vai ter sobre educação emocional, principalmente na fase da infância e da criança. E eu trouxe aqui como convidada a Denise, que vai se apresentar aí para vocês. Meu nome é Denise Peters, eu sou de Manaus, Amazonas, sou educadora há 20 anos. Comecei com educação infantil e depois com ensino fundamental, depois fundamental um, 2, então ensino médio. Então, nos últimos 10 anos eu atuei como pedagoga em Manaus. E aqui atualmente eu estou morando na Inglaterra e trabalho como Learning Support Assistente, que é tipo um suporte de aprendizagem, né, para aqueles estudantes acima de 16 anos com algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Perfeito. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre essa questão da emoção das crianças, principalmente aquelas que a gente percebe na sala de aula, na escola, que não conseguem identificar aquilo que elas estão sentindo. Então, muitas vezes a gente vê crianças irritadas, crianças frustradas, impacientes, até com um simples comando que a gente dá. Então, a gente vê que algo que está acontecendo em casa acaba reverberando na sala de aula. Então, a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Principalmente falando sobre o que a gente tem presenciado também nos noticiários, nos artigos científicos, sobre essa explosão, né, de emoção na vida das crianças. E aí a gente, às vezes, na nossa conversa com o educador, na escola, a gente pergunta, a criança não sabe identificar, não sabe dizer por que motivo ela está com aquela explosão de raiva. E, às vezes, quando a gente está com a família, da mesma forma, a família não sabe dizer, né? Às vezes a gente até ouve aquela frase, em casa ela não é assim. Porque a criança ela é como se fosse uma esponjinha mesmo para o ambiente, não somente a esponja no sentido de informação, mas também das emoções, como que o ambiente se apresenta e ela vai responder de acordo com o ambiente, né? Então, quando os pais dizem, ela é diferente em casa, eu acredito, porque ela vai responder àquele ambiente de maneira diferente. Como os pais interagem com ela vai ser diferente de como o professor vai interagir, como os colegas de classe vão interagir. Então, aquela criança vai reagir, com certeza. E aí a gente fica, de alguma forma, tentando ajudar, né? Aquilo que é o nosso papel. Mas o papel principal, né? Então a gente sabe que é da família, dos pais. Né? E a gente percebe que alguns pais não conseguem, não sabem lidar com as próprias emoções, e aí piora a situação quando vai instruir a criança. E aí, recentemente, algo que me chamou muita curiosidade para esse tema, que recentemente eu assisti uma matéria chamada Adolescência. Mostra todo o desenvolvimento, o desenrolar de uma situação que aconteceu, né, de adolescentes na internet se comunicarem de uma forma agressiva e, ao mesmo tempo, denegrir outros adolescentes. E esse adolescente que acabou sendo preso acabou sendo acusado de um homicídio. E aí a polícia teve que investigar profundamente, né? Qual foi a razão, qual foi o motivo, o que motivou essa criança, esse adolescente, a cometer tal crime. E o interessante é que o filho do policial conseguiu dar um alerta. E aí ele chegou com o pai e falou, pai, você não está entendendo. Olha aqui nessa rede social. Hum. Eles estão se comunicando por símbolos, que no caso eram aqueles emojis, né? E Sim. ele disse que por esses símbolos dava para chegar na conclusão do caso. E aí eles comunicavam por meio de códigos, né? Símbolos, o próprio adolescente falou, eles têm significado. E aí ele conseguiu concluir, né, o que estava acontecendo ali naquele relacionamento entre aqueles adolescentes. Então era muito bullying, muita raiva, muito ódio. A expressão deles era de muito ódio.
E aí a nossa pergunta é: como que isso tudo nasce, né? Será que isso realmente acontece só naquele período da adolescência? Ou é algo que já vem da infância e que os pais não conseguiram construir, né, com os filhos? Eu acho que a questão importante, assim, para a gente pensar claro que a gente está trabalhando o tema como pedagogas, como educadoras. A relação pai-criança é outra diferente, que a gente não pode falar sobre. Ah, no sentido de que não é o nosso lugar de fala. Mas se a gente pensa que a educação emocional é, sim, a prioridade e o principal ator nessa educação emocional são os pais, e a gente está aqui como só um suporte, alguém que pode ser alguém para dar a mão, né, ser um ombro a ombro com os pais, e a gente precisa entender que essa educação emocional vai sim começar na infância, não é na adolescência, quando o boom dos hormônios vem para desregular tudo. Então, se a criança não teve essa base desde pequenininha, que vai ser, em primeiro lugar, o ponto de partida é os pais, né? Aquele que está ali à frente da criança, educando a criança, às vezes é só a mãe, às vezes é o pai, e a gente também tem que colocar, questionar como é que é essa família, qual é essa estrutura de família, e se aí tem o pai, a mãe trabalha, às vezes é só a mãe, às vezes é só o pai, e aí como que vai identificar como é que está o coração dessa criança? Qual é o tempo que vai fazer isso? Né? É por isso que a gente fala que a prioridade é em casa, porque na escola o professor vai auxiliar, mas ele não vai dar um atendimento, um suporte que é um para um. É em casa que aquela criança vai ter esse suporte, esse olhar, olho no olho, um para um. É como a Bíblia fala, né? Andando, é no caminho, jantando, é comendo, é passeando, é indo. É no dia a dia da vida que a criança vai entender, aprender primeiro a identificar, reconhecer e gerenciar essas emoções. E o principal espelho dela, a principal figura de exemplo são os pais, não tem outra saída. Né? Se a família não está emocionalmente regulada, como que a criança vai aprender isso? Né? E aí, às vezes, acha também bonito, às vezes acha engraçado quando a criança está tendo os acessos de raiva, né, como a gente fala, né? E isso pode ser engraçado e bonitinho quando ela é pequena, mas aí como que eles vão lidar quando for um adolescente, como você trouxe esse exemplo, né? Como que vai ser esse gerenciamento do comportamento? Que aí também tem duas coisas, né, que a gente pode colocar, que uma coisa é a educação emocional e outra coisa é o gerenciamento de comportamento. Que a gente pode falar que na escola a gente vai fazer muito mais o gerenciamento de comportamento do que a educação emocional, que é pela questão do tempo que a gente tem de interação, né, disponível ali, às vezes é só um turno pela manhã, turno pela tarde, então até mesmo se a gente colocar matematicamente, quanto tempo de um para um, né, um para um de interação a gente vai ter com cada criança? É muito pouco, né, comparado com o tempo de interação que o pai, um para um, pode ter, o pai e a mãe. Então, a gente vai fazer muito mais o gerenciamento de comportamento do que a propriamente dita a educação emocional, que é sentar, o que você está, né, ter aquele tempo de conversa, o que você está sentindo? Vamos tentar entender, vamos colocar em palavras, e aí ampliar o vocabulário das emoções, né, da criança. Esse trabalho, muitas das vezes com 40 crianças na sala de aula, 30 crianças na sala de aula, a gente não vai conseguir alcançar. O que a gente pode fazer é fazer o que a gente está fazendo aqui, você está fazendo aqui. Orientando, dando um pouquinho de luz para esse problema, né? Quando os pais não têm uma maior claridade sobre como gerenciar, como enfrentar. Exatamente. Então, a dica aqui, principalmente, é a vida comum, né? Diariamente conversar, diariamente questionar. Isso parece tão simples e para algumas pessoas parece até cansativo, né?
mas é algo que vai evitar um problema maior, né? Talvez presente, e principalmente futuramente, né? Então, assim, o que que é a educação emocional? E por que que ela deve começar na infância? Por que que a gente precisa, principalmente os pais, né? Por que que eles precisam olhar para a emoção das crianças? Você falou, Denise, algo muito importante sobre a questão do coração, né? E para nós cristãos, os pais pastorearem o coração dos seus filhos é um dever. Inicial. Nossa, a Bíblia está cheia de versículos sobre instruir o coração da criança. Então, para esses pais que, de certa forma, não têm esse conhecimento mais aprofundado, né, sobre a educação emocional, o que seria, na prática, assim, a educação emocional? Sobre o nosso olhar enquanto educadoras, né? E para auxiliar esses pais de certa. São 3 pilares, né, que é reconhecer, compreender e gerenciar. Então, para a criança compreender, ela precisa ter um espaço de fala, né, de ser ouvida. É aquela história como muitos de nós fomos criados, né? Não chora, né? Por que que tá chorando? Né? Pode Então, chorar. a gente é tolhido quando a gente quer expressar emoções desde pequenininho. Então, esse é o caminho inverso da educação emocional, né? A criança ter o espaço de fala, ter o espaço de colocar em palavras aquilo que ela está sentindo, né? Que é o reconhecer as emoções. E aí tentar compreender por que tal emoção me move em certos tipos de reações. Por que que a gente age desse jeito e não daquele jeito? Por que isso? Por que aquilo? Então, tentar reconhecer e compreender as emoções e aí gerenciar, né? Que é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que é melhor o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade inteira. Está aí lá em Provérbios 16:32. Então, a Bíblia fala que esse é uma das coisas um dos desafios de amadurecer, né? É controlar o seu espírito. Não é fácil. E aí a criança que está só iniciando essa jornada, onde ela vai começar a entender as emoções, começar a entender como reagir às situações, à oposição, a situações desafiadoras. E aí é complicado, é bem difícil para a criança ter esse jogo de cintura que ela não vai ter, né? E aí os pais, em primeiro lugar, ter esse entendimento de que validar as emoções da criança é um ponto importante, né? Tentar quebrar esses ciclos viciosos de gerações anteriores, onde chorar não é permitido, chorar é uma demonstração de fraqueza, né? E aí você vê adultos que ainda estão na fase infantil, na questão emocional, porque reprime e não conseguem lidar com as situações e reage de maneira não que não condiz com a idade, porque realmente desde lá de pequenininho não foi trabalhado. E, Denise, a gente fala muito na questão de. Antigamente, eu acredito que logo que eu iniciei na educação, a gente estudava, né, sobre esse assunto, que é importante, faz parte um pouco do nosso papel para o gerenciamento da saúde. Uhum, E essa palavra de reprimir, uhum, e às vezes até tentar substituir, né, uma emoção ruim, uma emoção boa. Mas a uhum. palavra de Deus fala que precisamos redimir tudo, né? Redimir o nosso tempo, redimir o nosso dinheiro, porque nós somos mordomos. Então, os pais, principalmente, educadores também, né? Nós educadores, precisamos entender que é uma questão de transformação, né? Não é para reprimir.